Um cientista maluco levou você para o porão dele e planeja mantê-lo lá por um ano. Ele lhe deu a opção de escolher um dentre 3 alimentos para comer durante o ano para se manter vivo. Qual você escolhe para salvar sua vida? Massa e pão, arroz e feijão ou bife e brócolis? Se você só comesse macarrão e pão, teria escorbuto em apenas 8 meses. Bife com brócolis é pobre em carboidratos, o que começará a diminuir a sua massa muscular para te ajudar a permanecer vivo. Sua melhor aposta é arroz e feijão. É rico em todos os 9 aminoácidos essenciais de que seu corpo precisa, e você pode germinar alguns dos grãos crus comendo seus brotos para obter sua vitamina C. Um ano se passou e você conseguiu sair do porão. Mas, para sair da casa, você deve escolher uma das 3 portas que o cientista fez. A primeira sala está cheia de caracóis do cone venenosos. A segunda tem 5 ursos polares famintos. A terceira é um tanque de água salgada com centenas de piranhas. Qual é a mais segura? A terceira sala. Piranhas são peixes de água doce e não conseguem sobreviver na água salgada. 3 prisioneiros estão sentados à mesa jantando. Um deles é rico. Você consegue adivinhar quem é? Não é o cara com o bife e os camarões, pois a pequena etiqueta na camisa revela que ele é um chefe e gosta de preparar pratos especiais para si mesmo. O cara com as joias mostra que ele é rico, mas na prisão, joias são praticamente inúteis. É o terceiro cara. Pessoas ricas tentam se manter discretas na prisão para não serem alvo dos outros. É por isso que ele não exibe nenhuma posse de valor ou seu status. Um grupo de pesquisadores está tentando testar seus conhecimentos. Eles te levam ao laboratório em uma ilha na Itália e apresentam 3 pratos para você, mas apenas um é seguro para comer. Qual você escolhe? Queijo infestado de larvas, fígado de baiacu cozido ou cogumelos agáricos? O fígado de baiacu pode ser venenoso se não for preparado adequadamente, e os cogumelos agáricos estão entre os mais perigosos do mundo. O queijo de larva, por outro lado, é na verdade uma iguaria na Sardenha, Itália. Portanto, é perfeitamente seguro comê-lo. Mesmo? Um dia, você acorda em uma arena sem saber como chegou lá. Dos alto-falantes, você ouve que deve lutar contra um dentre 3 animais híbridos. Qual você escolhe para se manter vivo? Um urso polar com a cabeça de uma cascavel, um hipopótamo com cabeça de leão, ou um híbrido com rosto e corpo de tubarão branco e membros de onça? O grande híbrido de tubarão branco. Como seu corpo tem guelras, ele não conseguirá respirar fora da água. Você é um astronauta e chegou a Marte para uma expedição. Um membro da equipe recebe você na entrada da base vestindo roupas de ginástica. Ao entrar, você fecha a porta e espera que a sala se pressurize antes de tirar seu traje espacial. Quando você entra, recebe uma mensagem de que alguém na base é um impostor. Quem poderia ser? O colega astronauta que cobre o rosto porque sofreu uma queimadura de sol? O engenheiro com manchas escamosas na pele? Ou a pessoa que o cumprimentou na porta mais cedo? A pessoa que você viu antes. Se fosse humana, não sobreviveria fora da base na atmosfera do planeta. Enquanto caminha pela floresta, você se depara com um misterioso morador dali que bloqueia seu caminho. Ele diz que se você resolver o enigma dele, estará livre para seguir. Mas se não conseguir, terá que ficar nessa floresta para sempre. O enigma é assim: você é mares sem água, costas sem areias, cidades sem pessoas e montanhas sem terra. O que você é? Você é um mapa. Você decidiu explorar uma caverna local. Ao entrar, um deslizamento de terra de repente bloqueia o caminho de volta. À frente, há 4 túneis, cada um com uma placa mostrando quais perigos se escondem lá dentro. Qual deles você escolhe para ficar seguro? O túnel cheio de lava derretida. O túnel que está cheio de gás venenoso, aquele que é cercado de morcegos. Ou o túnel com aranhas venenosas. O último. As aranhas não caçam humanos para comer e geralmente os evitam completamente.
Você acabou de se mudar para uma cidade nova com apenas 2 barbeiros. Você visita os 2 salões para decidir qual escolher. O primeiro está um pouco bagunçado e o barbeiro precisa cortar o cabelo e a barba. O segundo está brilhando, arrumado e o barbeiro está bem barbeado com um corte de cabelo perfeito. Mas você opta pelo primeiro. Por quê? Cada barbeiro corta o cabelo do outro e você escolheu aquele que fez um belo corte de cabelo no colega. Você está em uma ilha deserta, faminto. Ao se deparar com um arbusto cheio de frutinhas, come algumas, mas começa a passar mal. Um morador local... Ei, mas a ilha não era deserta? Diz que melancia ou uva neutralizam o veneno das frutinhas, mas que comer maçã ou cenoura só vai piorar as coisas. À sua frente tem tomates, repolho, laranjas. Qual deles você come? Os tomates, assim como as melancias e as uvas, também crescem em videiras, diferentemente do resto. Você está perdido no deserto com apenas uma garrafa de água, mas não tem ideia de onde fica a fonte mais próxima. O que faz? Cobre seu corpo com a mochila para não suar muito. Caminha o mais rápido possível para encontrar água. Procura por uma sombra e descansa. A melhor opção é a última. Quando a noite chegar, você pode voltar a caminhar para procurar ajuda. Enquanto você turistava por uma cidade, um vulcão entrou em erupção ali perto. Ele ainda não está cuspindo lava, só uma fumaça preta e espessa. Você vê 3 opções de abrigo. Qual delas escolherá? Um farol, que está a poucos metros de distância. Um porão. Um carro à sua frente. Vá para o porão e feche a porta atrás de si. A fumaça se espalha rápido e pode chegar ao ponto mais alto do farol. São 3 da tarde. Você está andando no meio de um deserto quando se depara com uma torre alta, onde vive um cientista maluco. Ele diz que, se quiser sair dali vivo, você terá que calcular a altura da torre dele. O que usa para isso? Galhos de árvore caídos no chão? Sua sombra? Seu relógio? Sua sombra. Como você sabe sua altura, pode calcular quantas vezes sua sombra se encaixa na sombra da torre. Você está em um parque aquático e foi capturado por um super vilão. Ele o leva para o ponto mais alto e lhe mostra 3 tobogãs. Um laranja, um verde e um amarelo. Um leva a uma piscina cheia de ácido. O outro para um paraíso tropical. E o último para um vulcão cheio de lava. Então o super vilão diz: em um mundo paralelo, o tobogã roxo leva para a liberdade. Qual deles você escolhe? O amarelo. A cor amarela é a oposta da roxa. Você está passeando em uma floresta. De repente, um elefante enorme e furioso o vê e começa a persegui-lo. O que você faz? Corre ladeira abaixo para chegar a um rio. Sobe em uma árvore alta que fica perto dali. Corre em direção a outros animais, torcendo para que o elefante o perca de vista. Corra a ladeira abaixo mesmo. Os elefantes evitam regiões elevadas para não se machucarem. Durante uma viagem de acampamento, você se dá conta de que não tem água, mas está com muita sede. Há 3 formas de consegui-la. Qual delas é menos perigosa? Retirar um pouco de dentro de um cacto. Tomar água de um lago parado. Pegar um pouco de um rio em movimento. A água dos cactos nem sempre é segura, e a água parada costuma ser cheia de bactérias e parasitas. A opção menos perigosa é o rio em movimento. Você ficou preso na floresta por dias a fio, e não tem ideia de como voltar para a civilização. Qual sinal segue? Um avião que está passando lá em cima. O fluxo de um rio. Um grupo de animais.
Sua melhor opção é o rio. Desde sempre, a humanidade constrói suas vilas perto das margens dos rios. Um biólogo misterioso convida você para jantar na casa dele. Ele o leva para o porão e coloca 3 pratos com comidas estranhas sobre a mesa. Um deles tem cogumelos selvagens com brânquias de cor branca. O segundo está cheio de sementes de mamona. E o terceiro tem alguns cérebros de peixe. Qual deles é seguro comer? O prato com cérebros de peixe é o único que não é venenoso. Mas o jantar ainda não acabou. Você é levado para uma sala com 3 tanques grandes, cheios de água salgada, e precisa ficar dentro de um deles durante 5 minutos. O biólogo promete libertá-lo, mas só se você conseguir sair vivo do tanque. O primeiro tem 6 tubarões brancos, o segundo tem 70 piranhas, e o último está cheio de águas-vivas perigosas. Em qual deles você tem mais chance de sobreviver? No segundo tanque, as piranhas são peixes de água doce e não conseguem sobreviver em água salgada. Você está liderando uma expedição para o Polo Norte. Enquanto navega por lá, um pedaço enorme de gelo cai na água, formando uma onda gigante que está vindo em sua direção. O que você diz para sua tripulação fazer? Parar o navio e esperar a onda passar. Virar o navio para a direção oposta. Segurar firme e atravessar a onda quando ela atingir a embarcação. Atravessar a onda é a única forma de ter algum equilíbrio. As outras alternativas podem fazer seu navio naufragar. O mistério no basquete. O detetive Almeida tinha um caso complicado para investigar. Alguém empurrou um famoso jogador de basquete escada abaixo e ele acabou no hospital pouco antes de um jogo importante. O detetive tinha 3 suspeitos e todos eram colegas de equipe do atleta. O Caio disse que estava limpando e conferindo as bolas. O Nicolas explicou que estava almoçando e que comeu vários cheeseburgers e batatas fritas. Depois disso, foi correndo para a quadra treinar. E o Juliano falou ao detetive que estava na massagem, pois tinha dor nas costas. O Almeida não precisou de muito tempo para descobrir quem era o culpado. Será que você consegue também em 8 segundos? Foi o Nicolas que empurrou seu colega de equipe. Quem come um almoço tão farto antes de um treino? O carro misterioso. O Edu e o Elias eram donos de uma pequena loja em um bairro tranquilo. Um dia, eles decidiram ficar até mais tarde e discutir alguns assuntos de negócios. À meia-noite, o Edu chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, ele estava desesperado. O Elias ficou na sala e eu fui verificar quais produtos tínhamos que fazer pedido. Quando voltei, 10 minutos depois, ele estava deitado no chão. Alguém acertou a cabeça dele. Então os policiais perguntaram se o Edu tinha visto alguém perto da loja. Não vi, mas ouvi um carro saindo. Quando saí correndo da loja, ele já estava desaparecendo lá na esquina. Estava nublado lá fora e o veículo não estava com os faróis acesos. Por isso não consegui ver os números da placa, mas vi que o carro era azul escuro. Após a explicação, o Edu foi preso por golpear seu sócio. Por quê? Quando está nublado e escuro, é impossível reconhecer a cor azul escura. Documentos roubados. O Marcos foi visitar seu amigo Tomás no escritório dele. Enquanto caminhava pelo corredor, ouviu o amigo gritando. Ele entrou correndo e viu o Tomás em pé, parado perto de uma garota que estava no chão. É a minha secretária, Luana. Acabei de voltar do meu escritório de almoço e a encontrei inconsciente. Além disso, meu cofre estava aberto e estavam faltando documentos muito importantes. Outro homem, o assistente de Tomás, entrou na sala. Uau! O que aconteceu aqui? Fiquei fora por no máximo 10 minutos. Só fui comprar um café na lanchonete aqui perto. De repente, a garota abriu os olhos. Ah! Que susto eu levei! Eu estava trabalhando com documentos quando alguém me agarrou por trás. E então ficou tudo escuro. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido, chefe. O Marcos disse ao Tomás para chamar a polícia imediatamente. Por quê?
Se a secretária estava inconsciente, como ela sabia que foi Tomás quem a salvou? O filhote de cachorro perdido. A Clara vinha sonhando em ter um cachorrinho há muito tempo e na semana passada finalmente ganhou um. Mas quando ela voltou para casa, uma noite, ele tinha desaparecido. A única coisa que ficou para trás foi um bilhete estranho. Se você quiser ver seu animal de estimação novamente, deixe R$5.000 perto do canteiro de flores do seu jardim. A Clara imediatamente ligou para seu amigo Arthur, que era fã de enigmas de detetive. Juntos, eles foram interrogar os vizinhos. Quando o Sr. Oliveira abriu a porta, ele parecia exausto. Depois que a Clara e o Arthur perguntaram sobre o cachorro, ele apenas suspirou. Minha esposa acabou de dar à luz nosso primeiro filho. Já temos bastante estresse em nossas vidas. A Daniela ficou furiosa depois de ouvir a pergunta. Eu nunca levaria o animal de estimação de alguém. Tenho 3 gatos e 2 cachorros. Eles são minha família. O Silva também não gostou da pergunta. Eu sou alérgico a animais, porque eu iria querer ficar perto de um? E deu um grande espirro em seguida. Quando os amigos voltaram para casa, o Arthur revelou para a Clara quem havia levado o cachorro dela. Você consegue descobrir também? Foi o Silva. Ele estava espirrando e seus olhos estavam um pouco vermelhos. São sinais comuns de alergia. Isso significa que o cachorro da Clara estava por perto. O carro acidentado. O Renato chamou a polícia. Ele estava extremamente chateado. Alguém havia roubado seu carro para passear. Bateu contra uma árvore e fugiu. O homem suspeitava de um dos adolescentes que morava no bairro. A polícia interrogou 3 jovens. A Mara diz que trabalha no meio-turno em uma cafeteria. E quando o acidente aconteceu, ela estava lá trabalhando. O Adriano garantiu que seus pais o colocaram de castigo. Seu pai o mandou limpar a lareira. Então era isso que ele estava fazendo quando ocorreu o acidente. E o Tiago alegou que tinha saído para ir à casa de um amigo. Eles estavam assistindo a um seriado novo. Depois de ouvir todos os suspeitos, os policiais prenderam um deles. Você tem 8 segundos para descobrir quem foi. Foi o Adriano. A casa dele não tem chaminé. Significa que não tem lareira lá dentro. E ele não teria como limpá-la. Qual marido? O marido da Nara, o Hélio, era um explorador. Ele foi para uma expedição na Antártica e nunca mais voltou. A Nara pressentia que algo ruim havia acontecido, então reuniu vários amigos e viajou para lá em busca do marido. Quando o grupo chegou ao acampamento do Hélio, o local estava deserto. A Nara sugeriu que eles se separassem para vasculhar a área. Ela foi em direção ao sul. Quando já estava caminhando, havia mais ou menos 1 hora, a neve sob seus pés cedeu e ela caiu vários metros. Quando voltou a si, se viu em um enorme corredor que parecia um laboratório. Ela se virou e gritou. Bem na frente dela havia 2 grandes blocos de gelo e dentro de cada um deles estava seu marido. Os 2 homens pareciam idênticos. Como fazer para distingui-los? A Nara sabia que tinha pouco tempo. Ela tinha que decidir, e rápido. Vários segundos depois, a mulher sabia qual homem era o seu marido. Você consegue descobrir também? O homem da esquerda tem apenas 4 dedos em cada mão, e o da direita não tem problemas com os dedos. Além disso, está usando um colar com a letra N nele. Bom para você, Nara, mas ele ainda está em um bloco de gelo. Um professor de geografia desapareceu no primeiro dia de aula. Quando a polícia chegou, eles suspeitaram de 4 pessoas que alegaram ter álibis. O jardineiro estava cortando a grama da frente. O professor de inglês estava aplicando um teste surpresa para os alunos. O diretor se preparava para fazer seu discurso de boas-vindas. E o treinador estava encontrando os novos alunos que queriam entrar para o time de futebol americano. Quem estava mentindo? O professor de inglês, claro. Não se fazem testes surpresa no primeiro dia. Bem, talvez não nesta escola. Um cientista maluco levou 10 pessoas até o seu laboratório para verificar sua inteligência. Ele deu a todas 2 comprimidos e um copo de água.
Ele lhe disse: uma pílula é um placebo e a outra é um veneno. A que você tomar, eu tomarei. Mas, de alguma forma, todas acabaram inconscientes após o experimento, exceto o cientista. Como ele fez isso? Ambas as pílulas eram um placebo. O veneno estava na água. O Saulo e a Mara foram ao Japão de lua de mel. Apenas o Saulo voltou, e a família da Mara chamou o melhor detetive da cidade. Qual deve ser o primeiro passo do detetive? Inspecionar a mala do Saulo. Inspecionar a casa do Saulo. Ligar para a agência de viagens que o Saulo e a Mara usaram. Ligar para a agência para saber quantas passagens de volta o Saulo reservou. Ele é suspeito e não deveria saber que a polícia o está vigiando, para evitar a perda das provas. Alguém bateu na porta do quarto da Ana. Quando ela abriu, viu um homem misterioso. Ele se desculpou e disse que confundiu o quarto dela com o dele. Quando ele saiu, a Ana chamou a polícia. Por quê? Ninguém bate na porta do próprio quarto. Essa é uma técnica usada por pessoas que querem invadir a casa de alguém. Um trabalhador foi encontrado inconsciente perto da entrada de um prédio abandonado. Ele não se lembrava do que aconteceu, mas parecia ter caído do prédio. O detetive Jarbas foi designado para o caso e deve descobrir se o trabalhador caiu ou foi empurrado. Ele vai até o primeiro andar, abre a janela e joga uma pedrinha. Ele faz o mesmo no segundo andar e segue assim até o topo. Quando o detetive desce, tem certeza de que o trabalhador foi empurrado. Como ele sabe? Ele teve que abrir a janela em todos os andares para jogar as pedras. Se o prédio estava abandonado, então alguém fechou a janela logo após empurrar o trabalhador. O Jaime pediu um café na padaria. Colocou um pouco de açúcar, mas notou uma mosca na sua xícara. Ele falou para o funcionário, que pegou o café de volta e trouxe o novo para ele. Mas quando ele tomou um gole, ficou furioso. Por quê? Pois o novo café já estava adoçado. O funcionário só removeu a mosca. O Tomás estava caminhando em um parque coberto de neve às 22 horas quando foi atacado por trás. Ele não viu quem o acertou e foi imediatamente até a polícia. Os detetives interrogaram 4 suspeitos. O Adão diz que estava provando um terno para seu jantar mais tarde. O Daniel diz que estava dando uma festa em sua casa. A Suzana diz que estava malhando antes de ir trabalhar. E o Lucas diz que foi até o parque para tirar fotos legais de pássaros. Um deles está mentindo. Quem? É o Lucas. É quase impossível ver pássaros à noite no inverno. Pouco antes de uma partida final de futebol, o goleiro do time desapareceu. A polícia chegou e eles tinham 3 suspeitos da equipe rival. O Michael diz que estava dando autógrafos para seus fãs. O Jacó diz que quebrou o tornozelo e que estava na massagem. O João estava treinando na academia antes da partida. A polícia soube imediatamente quem fez isso. Foi o Jacó. Você não faz massagem quando quebra o tornozelo. Um médico entrou no quarto de um paciente inconsciente. Lá, ele viu uma enfermeira abotoando a própria camisa. Assim que ela o notou, exclamou: "Não é o que você está pensando." A enfermeira não está mentindo, mas por que a camisa dela estava desabotoada em primeiro lugar? Ela ficou trancada para fora do vestiário e sabia que o paciente estava inconsciente. Então, ela foi ao quarto dele para vestir o uniforme. Sim, eu acredito nela. Um grupo de 6 amigos decidiu dar uma conferida em uma casa abandonada do bairro.
Quando eles chegaram, Matheus, um membro do grupo, avisou seus amigos para não entrarem, mas todos o ignoraram e entraram mesmo assim. O Matheus ficou do lado de fora e seus amigos nunca saíram. O que ele viu que o impediu de entrar na casa? Havia pegadas entrando, mas nenhuma saindo da casa. O professor Carrasco. Um aluno colocou sua prova em cima da pilha de provas dos outros alunos. O professor lhe disse: "Eu vi que você estava colando. Você será reprovado automaticamente." Aí, o aluno perguntou: "Você sabe com quem está falando?" O professor respondeu: "Não sei e nem quero saber. Você tem que ser punido por sua desonestidade." O aluno foi embora. Quando os resultados foram anunciados, ele descobriu que havia tirado um A. Como assim? O professor não sabia mesmo quem era aquele aluno, por isso corrigiu a prova dele como as do resto da turma, sem considerar a cola. O chefe não está. O dono do restaurante Paraíso Vegano ligou para a polícia e estava em pânico. Alguém atacou nosso chefe. Ele foi levado para o hospital alguns minutos atrás. Nossos concorrentes devem ter mandado alguém para acabar com o meu negócio. Quando os policiais chegaram ao restaurante, ficaram sabendo que 3 pessoas haviam estado na área restrita a funcionários durante o acidente. O primeiro cozinheiro estava picando cebolas quando o chefe foi ferido. Ele disse à polícia que sua visão estava turva por causa das lágrimas e que por isso não tinha visto nada. O segundo cozinheiro estava limpando camarões quando tudo aconteceu e falou que estava ouvindo música em seus fones de ouvido e que não tinha ouvido nada. A terceira pessoa, uma garçonete, disse que estava servindo limonada lá fora. Quem está mentindo? O segundo cozinheiro é que atacou o chefe. Fala sério, camarões em um restaurante vegano já é demais, né? O paradoxo do lobo. 3 lobos estavam andando na neve enfileirados. Um deles diz: "Não há lobo algum à minha frente." Outro fala: "Tem um lobo à minha frente e outro atrás." O terceiro lobo afirma: "Há 2 lobos à minha frente e um atrás." Em que situação isso é possível? Isso só é possível se o terceiro lobo estiver mentindo. O mistério do cachorrinho. A Emília tinha um cachorrinho e o amava demais, mas as pessoas que conviviam com ela não suportavam o animal. O marido odiava o tempo que a esposa passava com o cão. A amiga da Emília, a Débora, não gostava dele porque sempre que ia lá, suas roupas ficavam cheias de pelos. E a faxineira da família não era muito fã de animais. Um dia, a Emília chegou em casa e não encontrou seu amiguinho. A mulher ficou furiosa. O marido disse que tinha acabado de chegar do trabalho e que não sabia nada sobre o cachorro. A amiga ficou ofendida. "Deixei meu cachecol aqui ontem à noite, vim para buscá-lo." E a faxineira disse nem ter chegado perto do cachorro por causa de sua alergia. Qual dessas pessoas sabe onde o cachorrinho está? O chão está cheio de pelos. Por que a faxineira não tem alergia a eles? Ela está mentindo. Verdade ou mentira? O Eric, um detetive policial, estava almoçando em um restaurante. Após comer, ele foi ao banheiro e deixou seu smartphone em cima da mesa. Quando voltou, o aparelho não estava mais lá. O detetive viu um homem saindo, correu atrás dele e o deteve quando ele estava prestes a entrar em um carro. O detetive exigiu que o homem devolvesse seu celular, mas o cara pareceu confuso. "Não sei do que você está falando. Só dei uma carona para meus amigos, os deixei no trabalho." E apontou para 2 homens entrando em um prédio. Após ouvir isso, o Eric ligou para a polícia imediatamente. Por quê? O homem estava mentindo. Seu carro era um conversível esportivo com apenas 2 lugares. Não caberiam 3 homens lá dentro. Quem saiu? No meio da noite, o Denis acordou com um barulho de alguma coisa se quebrando. Uma das crianças deve ter saído. Mas elas sabem que não podem sair depois das 10? O homem se levantou, foi ao quarto dos 3 filhos e viu que todos, a Catarina, a Ruth e o Luiz, pareciam estar dormindo tranquilamente. Observe cada um deles e tente descobrir qual saiu escondido de casa.
Foi a Ruth. Tem um par de tênis sujos escondido atrás da cortina e batatas fritas espalhadas debaixo da cama. Furto no trem. A Brenda estava viajando de trem. Estava um calor de matar dentro do vagão. A garota tirou sua pulseira de ouro decorada com diamantes e a colocou sobre a mesa à sua frente. Depois de um tempo, o trem entrou em um túnel e tudo ficou escuro. Quando o túnel ficou para trás, a pulseira não estava mais sobre a mesa. Por que não estou surpresa? A Brenda ficou em choque. Alguém roubou minha pulseira. Havia apenas mais 3 pessoas no vagão. A Ellen disse que estava dormindo. A Raquel estava lendo um livro em seu celular. E o Gregório tinha ido ao banheiro antes mesmo de o trem entrar no túnel. Quem pegou a pulseira? Foi a Ellen. No começo, as mangas da blusa dela estavam arregaçadas, mas agora a garota estava com os braços cobertos até os pulsos, justamente para esconder a pulseira. Fogo debaixo d'água. Um marinheiro recebeu uma carta de sua namorada, na qual ela admitia que o tinha traído. O homem ficou tão furioso que conseguiu queimar a carta debaixo d'água. Depois de fazer isso, ele foi preso. Como isso é possível? O homem trabalhava em um submarino. A Pamela e a Roberta estão saindo para namorar, mas disseram aos pais que estão indo treinar. A Pamela joga tênis e a Roberta joga futebol. Com qual delas essa desculpa esfarrapada não vai dar certo? Com a Roberta, ela está usando roupas inapropriadas para uma partida de futebol. E ao contrário da Pamela, ela não está levando nenhuma muda de roupas ou equipamentos consigo. Joana e Sandra estão trabalhando no jardim. A Joana foi incumbida de aguar as flores e a Sandra recebeu a missão de aparar a grama. Qual delas está cometendo um erro? A Joana. A ordem era regar as flores, mas ela está jogando água nas árvores. A Helena e a Jaqueline foram de carro para o shopping. A Helena deixou seus pertences no carro e a Jaqueline deixou seu cachorro preso lá dentro enquanto fazia suas compras. Quem está agindo com mais irresponsabilidade? A Jaqueline. Você não deve deixar animais ou pessoas dentro de um carro fechado, principalmente quando está fazendo muito calor. A Melissa e a Estela resolveram fazer uma tatuagem e mataram aula para fazer isso e ir para casa logo depois. Quando chegaram, deram de cara com seus pais. Qual das duas está encrencada? A Estela. Ela fez uma tatu no pulso, então não tem como os pais dela não perceberem imediatamente. A melhor amiga da Alana está lhe ensinando como patinar no gelo, e a Lilian está aprendendo a andar de bicicleta com seu irmão mais velho. Após um tempo, as duas se sentem confiantes e se afastam de seus supervisores em alta velocidade. Qual das duas não está sendo cuidadosa? A Lilian. A Alana pode se segurar no corrimão ao seu lado caso se desequilibre, mas a Lilian certamente cairá com tudo no chão. Keila e Vanessa são blogueiras e estão se arrumando para uma festa. Qual delas está se esquecendo de uma coisa? A Keila. O celular dela está carregando, mas o fio está desconectado. A Mel e a Dalila saíram do trabalho tarde da noite e estão indo para casa. Qual das duas não está sendo cautelosa? A Mel. Embora ela esteja andando por um lugar menos assustador, não há ninguém por perto. Se alguma coisa acontecer, ninguém poderá ajudá-la. Sofia e Bruna foram acampar na floresta. De repente, um alce aparece e se aproxima delas. Quem está correndo mais perigo? A Sofia. Ela está usando salto alto e não conseguirá correr rápido. A Bruna pode jogar sua enorme mochila no chão para criar um obstáculo.
Kátia e Eva querem ir a uma festa, mas seus pais as proibiram de sair de casa. A Kátia decidiu sair escondida pela janela do sótão, enquanto a Eva usou a porta dos fundos. Qual das duas não vai à festa hoje à noite? A Eva. A fuga da Kátia é arriscada, mas o pai da Eva está lendo um jornal no quintal. Marta e Clara saíram para caminhar. Marta foi para uma floresta e parou para fazer algumas selfies com um simpático esquilo que encontrou no caminho. A Clara foi fazer trilha e resolveu tirar uma selfie em um penhasco. Qual das duas está em perigo? A Marta. O galho acima da cabeça dela está prestes a cair. Andréia e Silvia estão colando na prova de matemática. Quem corre mais risco de ser pega? A Silvia. Embora ela esteja sentada no fundo da sala, a professora está olhando diretamente para ela. Isabela e Aline chegaram em casa de uma festa, mas para os pais, elas disseram que estavam estudando na casa de amigos. Qual das duas vai ficar de castigo até o fim do mês? A Isabela. Ela terá que arranjar uma boa explicação para os confetes no seu cabelo. Elizabeth e Carol estão atrasadas para o trabalho, por isso estão dirigindo acima do limite de velocidade. Qual das duas está correndo mais perigo? A Carol. Ela tem muitos objetos espalhados dentro do carro. Se acontecer algum acidente, eles podem machucá-la. Ariana e Serena têm que fazer algumas tarefas de casa para que seus pais as deixem ir a uma festa de aniversário. Qual delas chegará atrasada? A Ariana. O ferro não está plugado na tomada, e como ela está distraída vendo TV, vai demorar um tempão para perceber. E por fim, aqui estão as perguntas mais difíceis, que valem 3 pontos cada. Jéssica e Margarida estão atravessando a rua fora da faixa. A Jéssica está ouvindo música e a Margarida está mandando uma mensagem para sua amiga. Quem corre mais risco de ser atropelada? A Jéssica. As duas estão erradas, mas a Margarida está em uma rua sem curvas, onde pode ser facilmente vista. A Jéssica está atravessando a rua perto de uma curva, então quem estiver vindo pode não ter tempo de reagir e parar o carro. Um dia, o Adão topou participar de um programa de TV super famoso. Ele tinha que resolver desafios de lógica e enigmas de detetive para ganhar R$1 milhão. Se o homem soubesse aonde aquela decisão o levaria... Quando chegou à emissora de TV, um assistente colocou uma venda em seus olhos. Depois disso, o Adão foi levado a um lugar e lá ficou, sozinho. Após esperar em silêncio por alguns minutos, o Adão tirou a venda. Ele estava em uma sala grande, onde não havia nada além de 4 portas. O homem sentiu que havia alguma coisa errada, mas não sabia dizer o quê. Então, de repente, se deu conta do que era. O teto estava desabando. Ele precisava sair rápido dali. Então se aproximou, analisando as portas com mais cuidado. Lá encontrou bilhetes que descreviam o que havia por trás de cada uma. Na primeira, um lago cheio de piranhas. Na segunda, um cômodo onde uma avalanche aconteceria assim que ele colocasse os pés dentro. Na terceira, fios de alta voltagem pendurados sobre um chão molhado. E a quarta porta dava para o 15º andar, onde havia apenas uma janela. O Adão sabia que precisava se decidir rápido, então abriu uma porta e pulou para dentro dela pouco antes de o teto cair. Por sorte, era um lugar seguro. Quantas portas ele abriu? O homem escolheu a terceira porta. Os fios não estavam encostando na água do chão e havia um pouco de espaço entre eles e o piso. Ou seja, era seguro engatinhar abaixo dos fios. O Adão partiu para a próxima sala e lá encontrou um bilhete com uma tarefa escrita. Uma moeda foi colocada dentro dessa garrafa vazia, que depois foi tampada com uma rolha. Você consegue retirar a moeda daí sem quebrar a garrafa e sem tirar a rolha?
O homem não precisou de muito tempo para tirar a moeda. O que será que ele fez? O Adão empurrou a rolha para dentro da garrafa e balançou a moeda até ela cair. A próxima tarefa é descobrir quem é o criminoso. Uma senhora estava andando pelo parque quando um estranho pegou sua bolsa e saiu correndo. A mulher foi à delegacia e relatou que o homem estava usando um casaco, um chapéu e óculos. Ele também tinha bigode. Os policiais partiram para a direção que ela apontou e pouco depois encontraram o chapéu, o casaco e os óculos jogados no chão. Então, suspeitaram que o criminoso tivesse se escondido na cafeteria que havia ali perto. O Adão tem uma foto de cada um dos 4 homens, todos são clientes da cafeteria. Ele precisa descobrir qual deles roubou a bolsa da senhora. Sem pestanejar, aponta para um dos homens e sua resposta está certa. Qual deles é o ladrão? Não deve ser o que está usando o boné, nem o que está agasalhado. O criminoso também se livrou dos óculos. Ou seja, o procurado pela polícia é o da direita, e ele tem um pequeno machucado acima da boca, o que indica que deve ter se livrado do bigode às pressas. Com o enigma resolvido, o Adão pode seguir com o jogo, e pouco depois acaba descobrindo que precisará atuar como detetive de novo. Um artista famoso estava quase terminando sua nova pintura, mas precisou ir embora para a França. Era um assunto urgente que o fez passar uma semana em Paris. Quando voltou, encontrou sua obra de arte destruída. Alguém havia derramado tinta preta sobre a tela, e aquilo tinha acontecido havia pouco tempo, pois a tinta ainda estava fresca. O artista ficou furioso. Ele chamou sua funcionária da limpeza, o jardineiro e o funcionário da manutenção e os interrogou. E disse: "Alguém estragou minha pintura enquanto eu estava fora. Algum de vocês sabe o que aconteceu?" "Nunca entrei no seu estúdio sem a sua permissão", disse a funcionária de limpeza. O funcionário da manutenção acrescentou: "Não usamos tinta preta para fazer reparos na casa. Não sei quem fez isso." O jardineiro ficou irritado. "Trabalho aqui há 15 anos. O senhor acha que eu seria capaz de uma coisa dessas?" Todos eles pareceram sinceros. Mas quem é que estragou a pintura? O Adão é esperto e percebeu na hora que o culpado era o funcionário da manutenção. O artista não tinha falado para eles como a tela havia sido estragada. Como a resposta estava correta, o Adão pôde continuar. Ele entrou em um corredor estreito. Lá, em cima de uma mesa pequena, tem um copo de suco de laranja que parece estar cheio até a metade. Mas o Adão precisa checar se está mesmo. Como ele poderá fazer isso sem usar nenhum instrumento de medida e sem tirar o suco do copo? O Adão inclinou o copo até o suco quase atingir a borda. O fundo não ficou visível, então concluiu que o copo tem mais da metade de suco. Se uma parte do fundo estivesse visível, significaria que estaria cheio até menos da metade. O próximo enigma que o Adão precisa resolver é o seguinte: um homem está pensando sobre o quão rápido sua vida está passando. Antes de ontem eu tinha 34 anos e no ano que vem terei 37. O curioso é que não errou nos cálculos. Você consegue adivinhar em que dia ele faz aniversário? Depois de passar 20 minutos tentando decifrar essa questão, o Adão finalmente conseguiu. O que será que ele respondeu? O homem faz aniversário no dia 31 de dezembro. Ele está pensando sobre isso no dia 1º de janeiro. Um dia antes do seu aniversário, ele tinha 34 anos. No dia seguinte, fez 35. Um ano novo começou um dia depois, e nesse ano ele fará 36. Então, no ano seguinte, terá 37 anos.